paz do Senhor para você. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Estou aqui com mais uma reflexão da parte de Deus para a tua vida. Que Deus te abençoe. Você que já se inscreveu no meu canal, Deus recompensa a tua vida juntamente comigo, não é? Você está me ajudando a abençoar vidas nas redes sociais. Essa é a minha intenção. Então você que ainda não se inscreveu, não é, no meu canal, eu te convido para se inscrever. Você abre meu vídeo, então tem a palavra abaixo, inscreva-se, só é tocar e você já está inscrito. Então você será muito bem-vindo nesse canal. E a você que começou agora, né, está bem-vindo nesse canal. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Vamos lá para mais uma reflexão da parte de Deus para a tua vida. Hoje a reflexão de número 38, tá? Com um tema muito abençoado, um tema que vai tocar nossos corações, que diz: quando o povo de Deus ora junto, em um só pensamento. Quando o povo de Deus se junta para orar. Está baseado no livro de 2 Crônicas, no capítulo 7, versículo 14. E a gente vai ler a palavra de Deus que diz: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados e sararei sua terra. Então, indica que o Senhor, Ele ouve a oração do seu povo quando clama. O que é que acontece quando o povo de Deus se junta em um só pensamento, não é? Com o coração ali, todos juntos orando, sem olhar as divisões, sem olhar as diferenças dos seus irmãos. O que é que acontece? Acontece milagre, acontece resposta da parte de Deus. E a gente vai ver isso aqui. Em primeiro lugar, eu quero definir, não é, a palavra humilhação. A gente vê aqui que no versículo 14 a gente vê a palavra humilhação, a gente humilhar, não é? Se humilhar, a gente vê a palavra converter e vê a palavra perdoar, não é? Que humilhação, dentro desse versículo, a gente vê que aqui, quando Salomão fez o templo de Deus e ergueu o templo, né, e pediu a Deus para que ele aceitasse aquele sacrifício, aquele trabalho, Deus já aceitou, Deus recebeu, não é? E aqui no capítulo 7, que estamos estudando, no versículo 1, a gente vê que Salomão, ao acabar o templo, a glória de Deus desceu. Então a resposta de Deus desceu para Salomão, porque Salomão, junto com o povo, se humilhou, orou, houve conversão, não é? Houve arrependimento, houve humilhação, não é? E houve resposta da parte de Deus. Então a gente vê aqui que fala para nós, não é? Que quando o povo de Deus, como o povo de Deus lá em Israel, aqui nessa passagem, eles se humilharam porque eles viam, reconheciam que eram pecadores, não mereciam o amor de Deus, não mereciam nada de Deus, não é? As misericórdias do Senhor duram para sempre e a gente sabe que por isso Ele nos dá vitória, por isso que Ele nos ouve, não porque mereçamos, mas aqui no versículo 14 ainda quero frisar para você, definir a palavra humilhar-se, não é? A palavra humilhar-se, a gente vê que humilhação vem de humilhar-se. Em alguns dicionários diz mostrar-se humilde, rebaixar-se, não é? Reconhecer que não é nada. E reconhecer que é pequeno, é fraco, sem nunca se gabar, sem nunca se exaltar, ter de suas boas qualidades. Isso é se humilhar. E converter, não é? Levar a pessoa ou coisa a ser outra, não é? Outra coisa, transformar, fazer alguém aceitar outra doutrina. Conversão é virar, mudar, não é? Então a mudança, a conversão verdadeira. Então tudo isso estava dentro desse versículo e por isso que Deus enviou resposta para o seu povo. A gente vê aqui o perdão dentro desse versículo, não é? Perdoarei seus pecados. Então, ato de perdoar, excusa, remissão, não é? Deus é o nosso remidor, Deus é o nosso perdoador. Então, quem pode perdoar nossos pecados é Deus e a Ele nós, quando oramos, pedimos e esperamos um milagre, não é? Da parte de Deus. Então, vemos aqui
dentro dessa mensagem eu quero dizer para você que aquele povo alcançou a misericórdia de Deus, aquele povo alcançou uma vitória, porque se humilharam, se converteram dos seus maus caminhos, se arrependeram dos seus maus caminhos, e Deus foi, sarou a terra, deu vitória, não é? Apareceu sua glória como eles queriam ali, dentro daquele templo, era esperado a glória de Deus dentro daquele templo, e eu quero dizer para você que se o povo de Deus, se nós nos humilharmos, fazer isso que Salomão fez juntamente com o povo, sabemos que não merecemos, não é, nada, que não somos nada, reconhecer que é pó, com humilhação diante de Deus, nós recebemos muitas bênçãos da parte do Senhor. E eu quero convidar você, dentro desse versículo, para se juntar. Nós estamos passando uma crise muito grande no nosso Brasil, na nossa nação, e como cristãos temos, não é, temos a possibilidade de reverter esse quadro orando a Deus, não é? Não podemos fazer nada, nós temos que reconhecer que não somos nada, mas nós precisamos fazer nossa parte. Nós somos responsáveis pela bênção no nosso Brasil, porque somos os cristãos, e a Bíblia diz que nós somos a coluna dessa terra, não é, a escora dessa terra. Quando a igreja sair dessa terra, tudo ficará perdido, mas nós precisamos o quê? Orar. E Deus, Ele nos chama nesses últimos dias para orar, e eu quero chamar você, meu querido, minha querida internauta, para juntos orarmos em um só pensamento, em um só pensamento, não é? Em uma só oração, para que Deus abençoe nosso Brasil, para que Deus abençoe o nosso próximo também, para que Deus abençoe nossas igrejas, nossos líderes, que haja humilhação, haja conversão, e Deus, Ele sarará a nossa terra, não é? Vemos aqui nesse tema que quando o povo de Deus ora junto, em um só pensamento, o que é que acontece? Acontece milagre, acontece mudança da parte de Deus. Então eu quero te convidar para juntos orarmos, se humilhar, porque muitas vezes a gente ora, mas o nosso pensamento não está ligado em Deus, não é? O nosso coração não está se humilhando. A Bíblia diz lá no livro de Joel, não é, que Deus diz: rasgai o vosso coração e não a vossa veste. Então o povo estava rasgando as vestes e não o coração. Lá em Jonas, a gente vê que no capítulo 4, o versículo 6 a 11, Jonas, no versículo 6 do capítulo 4, a gente vê que Jonas se encostou, não é? Depois que foi para Nínive, não é? Depois que já tinha ido para Tarso, fugir da vontade de Deus. Ele não queria que aquele povo se arrependesse de jeito nenhum, mas ele viu que o povo estava se arrependendo e ele encostou, não é? Ali, ficou no sol, e daqui a pouco Deus fez crescer uma planta, e ali aquela planta muito frondosa livrou Jonas do seu desconforto, né? Que bom, Jonas estava se sentindo bem. E no outro dia seguinte, ao nascer do sol, aquela brisa suave, Deus manda aquela brisa suave, aquele vento, e Jonas envia um verme e come aquela planta. E no versículo 7, a gente vê aqui, no versículo de número 8, no versículo de número 9, a gente vê que Deus perguntou a Jonas: razoável a tua ira, Jonas? Né? E no 10 ele diz: Deus, tens compaixão dessa planta que nasceu ontem, né? Uma noite, e no outro dia já morreu. E no 11 ele diz: mas não tens compaixão das 120 mil, mais de 120 mil pessoas, envolvendo crianças, não é? E todo mundo adolescente, e animais ali, também tinha muitos animais. Não tens compaixão daquele povo, e tens compaixão de uma árvore. Então Deus quis mostrar a Jonas que ele não estava tendo compaixão daquele povo, mas Deus quis mostrar a Jonas que não importa o tamanho do pecado de ninguém, mas se houver arrependimento dentro do coração, Deus, Ele desce a sua misericórdia e atende a oração e atenta para o arrependimento das pessoas. Então, se nós nos arrependermos, não é, como povo de Deus, dos nossos pecados, reconhecermos que somos pecadores, que somos muitas vezes injustos, que temos tendência pecaminosa, e reconhecermos que não somos nada, que dependemos de Deus, e reconhecermos também
meus queridos internautas, meus queridos irmãos, que não somos nada, que somos um só povo, e estarmos num só pensamento e orarmos juntos, Deus, não é? Que a união faz a força, como um ditado popular, não é? E a Bíblia diz que o cordão de 3 dobras é mais forte, não é? É mais forte. Então a união, ela é muito importante. Então, se nós nos juntarmos para orar pela nossa nação, Deus ouvirá dos céus, perdoará nossos pecados e sarará o nosso Brasil, a nossa terra. Sarará também o nosso próximo, a nossa casa, a nossa família. Então vamos orar juntos, vamos descer, vamos jejuar, não é? Vamos proclamar o nome do Senhor, mas com arrependimento de alma, de coração, rasgando o nosso coração e não as vossas vestes. Quando o nosso joelho se dobrar, que o coração se dobre primeiro, não é? Quando nossa boca falar diante do Senhor, que o coração esteja humilhado diante dele. Que Deus te abençoe. Eu concluo esta simples reflexão dizendo a você que Deus vai sarar a nossa terra, porque estamos unidos num só propósito. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Até lá, para a próxima reflexão bíblica da parte de Deus para a tua vida, abençoando vidas nas redes sociais. Tchau, tchau.